Abra aí sua Bíblia, na carta de São Paulo aos Romanos. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, mudaram minha foto aqui, olha. Capítulo 8, versículo 28. 8, 28. Bom, para quem não estava ontem, eu vou me apresentar. Eu me chamo Carlos Moura, sou membro fundador desta comunidade que promove esse encontro, a Fraternidade Católica Éfeso. Esqueci de dar uma informação importantíssima. Sou casado. Tenho 3 filhas. Está aqui minha esposa. Levanta aí, minha esposa. Apesar que faz muita diferença, mas levanta aí. Aqui minha esposa, que está aqui no Ministério de Música cantando. Tenho 3 filhas. Todas estão servindo a Deus. Todas nasceram no Evangelho, estão todas servindo aí. Tem uma na livraria, ali da Kadosh, né? Ah, está aqui a foto. Olha aí, ó, tiramos aqui. Tem uma na comunicação, aquela morena alta, linda e maravilhosa, minha filha, mas já tem namorado, por favor, não é? A outra também já tem namorada, que está na Kadosh, e tem a que está na acolhida, coordenando a acolhida, de 22 anos. Tem uma de 22, uma de 25 e outra de 26 anos de idade, né? Quando eu casei, o meu primeiro propósito era ter filhos. Queria ter 4, mas o médico não deixou. Disse que eu ia ficar com 3, porque o 4º seria o meu povo, aqueles meus filhos espirituais que Deus iria dar. Não é? Então, como eu já disse, eu sou formado em administração, contabilidade e marketing. Não é? Apesar de ter essa profissão toda, no momento eu estou desempregado, em parte, né? Porque fui sair do emprego agora no mês de maio, foi logo em cima da organização do congresso, então fiz um acordo com Deus, ou talvez Ele tenha feito um acordo comigo, de cuidar das coisas dele, então eu disse, eu vou cuidar do encontro. Quando acabar o encontro, na terça-feira, depois da segunda, que eu descansar, porque eu sou filho de Deus, eu começo a enviar currículos de novo, né? Então, com certeza, com a graça de Deus, se eu cuidei das coisas dele, com certeza ele vai cuidar da minha necessidade de um trabalho dentro da minha área hoje, que é contabilidade. Então, olhe só, capítulo 8, versículo 28 seguintes, diz assim: aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os eleitos segundo os seus desígnios. Os que ele distinguiu de antemão, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que este seja o primogênito entre uma multidão de irmãos. E aos que predestinou, também os chamou, e aos que chamou, também os justificou, e aos que justificou, também os glorificou. Que diremos depois disso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem poderia acusar os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus, que morreu, ou melhor, que ressuscitou, que está à mão direita de Deus e que intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Realmente está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia inteiro. Somos tratados como gado destinado ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores pela virtude daquele que nos amou. Pois estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem outra qualquer criatura nos poderá apartar do amor que Deus nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavras do Senhor. Então eu fiquei de partilhar nesse último momento de palestra, porque daqui a gente vai ter um intervalo e depois já é a missa por cura e libertação. Eu lembro que no intervalo já você coloca as intenções ali de libertação, de cura, não é?
o pessoal tem um valor ali que cobra para as intenções, mas aí, se por algum motivo você não tem, Carlos disse que você não tinha dinheiro, eu podia botar a minha intenção, né? Mas não vai muita gente, não é? Porque senão eles vão me cobrar as intenções de tudinho, né? Então, olhe só. Alguns anos atrás, no ano de 2016, quase 10 anos, eu estava trabalhando como administrador de um condomínio e lá, nesse período, administrando, eu peguei o que nós chamamos hoje, fui diagnosticado como a síndrome de burnout. E para mim foi o pior momento da minha vida e o melhor momento da minha vida. Dessa cruz, dessa dor, surgiu esse projeto, o projeto Vencendo a Depressão e a Ansiedade. Mas até esse projeto começar, existe uma história. Então, para a gente não pegar muito detalhes, mas pegar algumas coisas significativas, o meu mal de burnout fez algo no meu corpo que eu nunca pensei que iria passar na vida. Porque desde criança, desde pequeno, eu aprendi com minha família a prática da resiliência, a capacidade de superar as dificuldades e problemas da vida, mesmo quando tudo ao redor diz não, a gente precisava dizer sim. Mas também essa resiliência havia na minha vida por causa de alguém que fez de mim, está fazendo de mim quem eu sou, que é o próprio Jesus Cristo. Eu nasci numa família católica, meus pais católicos, sou de 7 meses, a diferença, pois é, né? A diferença de idade minha para meu irmão encostado a mim, eu sou o caçula, é apenas de 10 meses. Minha mãe engravidou dele, teve ele, depois de 3 meses, Jesus quis me engravidar minha mãe, claro, com a ajuda de meu pai, né? Então, depois de 7 meses, eu tive pressa e nasci de uma cesárea com mais de 4 quilos. Coitada da minha mãe, se eu nascesse de parto natural, né? Quando eu rezava sobre a minha infância, apresentava meu nascimento, Deus dizia assim: eu tive pressa em tê-lo, porque eu tinha um projeto para você. Padre Vilela, um dos grandes padres que nós tivemos aqui na Arquidiocese de Natal, parapsicólogo, psicólogo, um homem muito cheio de Deus, ele era meu confessor. E Padre Vilela, ele disse coisas da minha vida que acontecem hoje. Eu tinha 18 a 20 anos de idade, e coisas que estão acontecendo hoje na minha vida, e que já aconteceram, o Padre Vilela me contou, Deus vai fazer isso, e tudo está acontecendo, não porque ele é um adivinho, não, porque nós temos dons que Deus nos dá, dom de ciência, é um dom de revelação, dom da sabedoria, são dons de emoções também. E na minha família tinha uma prática, todo mundo que nascesse, o primeiro local que ia, depois que saísse da maternidade para casa, tinha que ir para a igreja. Então, todos nós, o primeiro local que fomos, depois que voltamos para casa, foi participar de uma missa. Isso era uma prática que meu pai e minha mãe viviam. Nós tivemos a oportunidade, depois de uma grande dor, uma avó minha, no dia que eu fiz 7 anos de idade, uma avó que era muito próxima, ela faleceu no dia do meu aniversário. E esse falecimento da minha avó fez com que a minha família pudesse buscar consolo, sobretudo minha mãe e minha irmã mais velha. E minha irmã teve um contato com um grupo de oração da Renovação Carismática Católica. E a partir dela, ela nos levou, a minha mãe, o meu pai e os irmãos, para esse grupo de oração. 2 anos depois, com 9 anos de idade, toda a minha família, pai, mãe, os 4 filhos, porque eu sou caçula de 4 no total, 4 filhos, fizemos o seminário de vida no Espírito Santo e todos nós fomos batizados no Espírito Santo. Eu fui batizado com 9 anos de idade. A gente se afastou um pouco,
depois que foi crescendo, mas com 14 anos de idade eu voltei para a igreja. E com 14 anos eu disse para Deus que nunca mais o abandonaria, e desde esta hora que eu sirvo a Deus noite e dia. Inclusive já pedi conta de trabalho, já deixei de estudar, já renunciei propostas de trabalho, porque tudo aquilo que para mim atrapalha o reino de Deus, eu não quero para mim. E apesar disso tudo, Deus nunca me permitiu passar fome. Nunca andei rasgado. Não, mas Ele foi providente em todas as coisas. Mas aí, entrei na igreja, me enganjei, fui coordenador de grupo de oração, fui coordenador paroquial da Renovação Carismática, fui coordenador diocesano de juventude da Renovação Carismática, depois coordenador estadual, e foi nesse processo que surgiu a Fraternidade Católica Éfeso, ao qual fiz agora recentemente 25 anos de fundação. Somos uma comunidade de vida e aliança nos moldes da Canção Nova, do Shalom, da Maria Mater, da Adorai, da Reviver pela Misericórdia e tantas outras comunidades, Vida Nova, só que essas comunidades têm um carisma próprio e nós temos o nosso carisma, o nosso jeito de ser, a nossa maneira de ser. Então aí surgiu a comunidade. E dentro dessa história toda, chegou o ano de 2016, onde eu tive o mal de Burnout. Eu perdi o movimento das pernas, perdi a fala, perdi a visão periférica e fiquei de cama. Para mim foi algo muito horrível, porque meu corpo todo doía, meus nervos, as pernas doíam. Eu lembrei daquele povo que diz que tem fibromialgia. E para quem não sabe, a fibromialgia é uma doença psicossomática, é uma doença própria de ansioso e depressivo. Ou você foi, ou você é, ou você será ansioso ou depressivo. Isso já é provado cientificamente. Você pode tomar todo o remédio do mundo, você não vai conseguir parar a sua dor, porque é uma doença psicossomática. Está aqui, na mente. Talvez alivie, mas todas as pessoas que eu conheço que têm a fibromialgia não têm um dia sequer de sossego na dor no corpo. Tem aqueles que têm fibromialgia no início, mas precisa ser diagnosticado. Então, fora esses sintomas, que para mim foi o mais grave, eu não tinha paladar, não conseguia comer, não tinha fome. Eu só conseguia comer entre 9 e 9h30 da noite. O único horário que me dava fome, vontade de comer, e vontade mesmo, era de 9 para 9h30. Aí eu, que não era besta, tudo que eu podia comer em meia hora eu comia. Porque eu cresci com outra paranoia. Não morro de barriga seca. Não é? Cresci com outra paranoia. Não vou morrer de barriga seca. Né? Eu vou encher até dizer basta. Como eu já tinha feito, lido algumas coisas, sabia que o ser humano consegue sobreviver tantos dias ainda sem comer, eu sabia que um dia, se eu comesse muita coisa, então dava para me sustentar. Também a doença me deu insônia, não conseguia dormir. A doença também me deu outro problema que para mim foi muito grave. Eu me levantava de manhã, normalmente 5, 6 horas da manhã, e depois de 15 minutos, o meu corpo, da altura da cintura até os ombros, ele queimava, como se tivesse encostado, ou um ferro elétrico estivesse na minha pele, se passando aquela sensação de queimadura. Fiquei assim durante 8 meses. Depois, nesse mesmo período, começou outra dor no corpo enorme. Sempre isso começava a acontecer 15 minutos depois que eu me levantava. O meu corpo inteiro, ele tremia naquela sensação de quando a gente fica com o corpo dormente, que a dormência está indo embora. Se alguém bater na nossa perna, no nosso braço, não dá aquela dor enorme, como se os nervos estivessem contraindo? Pronto, passei 10 meses dessa forma. A visão periférica voltou com menos de uma semana. A fala voltou com 2 dias.
Andar, eu tive que fazer forças para poder começar a andar. No meu quarto, o banheiro era de lado, não tinha tanta dificuldade. Então, diante de tudo isso, eu fui primeiro procurar Deus. Procurar Deus. E não entendia porque Ele estava me permitindo passar por tudo isso. Mas aí eu tive alguns amigos. Dr. César, que é fundador de uma comunidade católica chamada Discípulo da Mãe de Deus, que é cardiologista e clínico geral, um grande amigo, e eu digo assim para ele: o que Dr. César não conseguiu descobrir doença, ninguém mais descobre nesse mundo. Aí ele faz: Carlos, todo mundo que chega para mim dizendo assim, fui para tantos médicos, não consegue me tratar, não consegue minha doença. Espera aí, César, tem uma pessoa aqui quase morrendo, não sabe nem de que vai morrer. Pode pelo menos dizer para ele qual a causa mortis antes dele morrer? E Dr. César sempre disse e acertou. Dr. César me salvou da morte 3 vezes. Ninguém conseguia diagnosticar algumas doenças que eu tive, da morte mesmo. E Dr. César conseguiu, me tratou, é um excelente médico cardiologista, um cristão exemplar. Ele atende no cardiocentro. Um homem de Deus, um ótimo profissional. E quando eu fui para Dr. César, ele fez os tratamentos, fez as indicações, fez algumas perguntas, e ele fez uma pergunta dizendo: você sente algum tremor aqui na altura do olho, na boca? Aí eu fiz de vez em quando, já sei o que você tem. Você está sofrendo de uma ansiedade ou uma depressão. Aí eu fiz: mas no corpo? Ele fez: sim, no corpo. E ele é clínico geral e cardiologista. Aí, para onde eu vou? Você precisa procurar um psiquiatra, um psicólogo. Mas antes do psiquiatra e psicólogo, para você tirar os 9 fora, vá para o neurologista. Aí passou os exames de sangue, passou um bocado de coisa, passou umas vitaminas e tal. Aí eu consegui um neurologista com uma amiga minha, que era atendente dela, que o neurologista é caro, não tem um plano de saúde. Ela: não, vou falar com minha patroa, eu sou atendente dela, e conseguiu consulta com um neurologista, que eu esqueci o nome dela agora. Fui lá, ela fez todos os exames, não sei se a palavra certa é clínico, não passou nenhum exame de tomografia, nada. Fez o exame lá, pegou uns martelos, uns negócios, pegou para um lado, para o outro, esse negócio todinho. Quando terminou tudo, você não tem nenhum problema mental. Eu fiz: graças a Deus. Né? Você está passando por uma depressão muito forte. Isso, depressão? Ela fez: depressão. Eu fiz: meu Deus, eu com depressão? Aí tudo bem, você precisa de um psiquiatra e de um psicólogo. Aí, falando com os irmãos, amigos de outras comunidades, eles conseguiram um psicólogo para mim, que foi a doutora Luciana, que estava aqui. Foi quando eu tive contato, já conhecia a doutora Luciana, já tive contato com ela, mas não tinha nenhuma proximidade. Só de oi, bom dia, boa tarde, boa noite. E ela começou a me tratar nas terapias como psicóloga. E, paralelo a isso, um amigo meu, que eu devo muito a ele, Cid Fonseca, ele tem uma associação para pais e pacientes ansiosos e depressivos. E conhecia o médico diretor daquele hospital que fica na Romualdo Galvão, que eu esqueci o nome agora, Severino Lopes. E, por coincidência, o médico psiquiatra era esposo da médica, que foi a médica das minhas 3 meninas, que era pediatra. Então, quando chegou lá, voltei, claro, algumas vezes para ele, e ele disse: você está depressivo. O Dr. César já tinha passado um remédio para mim, para a ansiedade. Ele disse: esse remédio que ele passou é apenas um paliativo, você vai tomar isso agora. Aí eu fiz: meu Deus, vou tomar isso, e para dormir você vai tomar isso. Aí eu já estava ali no dia tomando 4 a 5 remédios, inclusive um para dormir. Depois, com o tempo, eu troquei de psiquiatra, porque até então esse médico era cristão, mas não era cristão engajado de igreja, e troquei por uma psiquiatra chamada Luísa. Se não me falha a memória, é da família de Luciano. E ela me tratou, e lá no final, diante de algumas coisas,
ela me diagnosticou com ansiedade crônica. Aí eu disse assim, tem cura? Tem tratamento? Ela fez, não. Você vai morrer ansioso crônico. Mas aí, ela não conhecia aquele que governa a minha vida. Né? Não conhecia. Então, diante de todos esses fatos, todas essas situações, eu rezava e comecei a intensificar mais a vida de oração. Aí foi quando surgiu essa passagem, muito forte na minha vida, que diz aqui: aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os eleitos segundo os seus desígnios. Então Deus me deu essa palavra e eu disse, meu Senhor, desde muito novo, 14 anos de idade, eu tinha 41 na época, eu vos sirvo, eu vos busco. Então, se essa doença veio até mim, é porque tu tens um propósito com ela. Tens um propósito. E essa doença, ela vai concorrer para o meu bem, mas eu acho que o Senhor não fez isso apenas para que ficasse comigo. Foi quando eu comecei a rezar, partilhei com o padre Dalmário, partilhei com o Regiane da comunidade Maria Mata, uma grande amiga também, partilhei com Hamilton da comunidade Boa Nova, amigos em nível de Brasil, né? Irmãos da comunidade Shalom, outros membros de comunidade de Vida e Aliança. Tinha Natal inteiro, estava rezando por mim, porque foi momentos muito difíceis, muito difíceis. E uma das consultas que eu fui para a neurologista, ela disse, você precisa sair da rotina, porque fazia mais de 20 anos que eu não tinha uma férias, que eu não tinha um descanso, porque tinha trabalho, tinha comunidade, eu nunca descansava em nada, nem na semana, nem para tirar férias, sei lá, janeiro, fevereiro, não tinha férias para nada. Ela diz, o que você gosta de fazer? Eu fiz, vixe Maria, é uma boa pergunta, a minha vida é de casa para o trabalho, para a igreja, da igreja para casa, de casa para o trabalho. Eu disse, eu gosto disso, às vezes gosta não. Você tem alguma coisa que você gosta de fazer. Aí minha esposa estava do meu lado e disse, ele gosta muito de dirigir, e eu já estava sem dirigir, já fazia bom tempo, porque tremia muito, tinha síndrome de pânico quando estava no trânsito, quando saía de casa. Ela fez, então dirija, volta a dirigir. Então, quando eu saí daquela consulta, eu já voltei para casa dirigindo, me tremendo todinho, mas dirigindo. Chegando em casa, conversando com minha esposa, disse, tu não gosta mais de nada, tem certeza? Aí eu lembrei que quando eu era criança, tinha uma coisa que eu gostava muito, ir à praia e olhar o mar. Não era para tomar banho não, sentir o cheiro do mar. Sempre gostei. Ela fez, eu gosto de ir para a praia. Ela fez, pronto, pois a partir de hoje, já estava pela perícia, nós vamos todos os dias à praia. Então, todos os dias eu saía de casa, deixava minhas filhas na escola, e de lá nós íamos para a praia. Minha esposa, nesse período, começou a fazer um curso, eu deixava as duas mais velhas na escola, ela no curso, e ia com a mais nova para a praia. E lá na praia tive muitas crises horríveis, de muito tremor no corpo, muito mal-estar no corpo. Como eu tenho uma tia que mora nas Rocas, eu corria para as Rocas e me deitava lá no sofá dela. Quando eu melhorava, eu pegava o carro e ia para casa. Em casa, o médico disse algo que eu disse, meu Deus, fiquei triste, porque eu sou uma pessoa, meu sobrenome é sedentário, não gosto de exercício, nunca me importei com músculo, com corpo, com barriguinha, nunca gostei, minha barriga está tão boa aqui. Aí eu tenho outra paranoia, não sei se é paranoia, mas é uma coisa que passa na minha cabeça. Olha, eu adoeço, pego uma gripe, pego sei lá o quê, aí a gente já fica mole, essas gripes dá virose, desidrata logo. Eu tenho um monte de reserva aqui. Aí eu consigo passar aí, eu acho que uma semana sem ter bilola, sem ter nada.
Às vezes esses povos, tudo maguinho, as menininhas, aí está gripada, está desmaiando, você está vendo, não tem reserva. Se tivesse a reserva que eu tenho, não estava passando mal. Aí alguém disse, cara, você precisa emagrecer. Eu disse, não, deixe uma reservazinha. Porque, olha, toda doença maltrata o organismo. E eu tenho aqui algo no organismo muito importante para que ele se sustente. Aí a pessoa diz, o quê? Gordura. Sem gordura o homem não vive. E olha que eu fui bem maguinho quando era mais novo, seco. E eu lembro que eu tive uma gripe seco, que caí de cama. Eu disse, não. Mas aí tinha diminuído os sintomas significativamente. Eu já estava tranquilo, a síndrome de pânico também já tinha passado. Sim, com 1 mês e meio que eu estava tomando um remédio para dormir, eu entrei em contato com o Dr. César, não foi nem com o psiquiatra, nem com a psicóloga. Ele disse assim, olha, eu quero tirar esse remédio aqui. Eu sempre tive uma ideia errada desses remédios de taxa preta. Ideia errada mesmo, certo? Não estou dizendo aqui que eu estou certo, não. Ideia errada. Mas eu disse, não, doutor César, eu não quero mais tomar esse remédio para dormir. Porque o Senhor da minha vida, Jesus Cristo, eu tenho que dormir de alguma forma. Não vou ficar na dependência de remédio para o resto da minha vida. Aí doutor César disse, então vamos fazer o desmame? Eu disse, bora. Então fez o desmame do remédio e eu deixei de tomar o remédio depois de alguns dias. Eu acho que 2 semanas, 10 dias, 15 dias, não sei. E depois que eu deixei de tomar o remédio, eu passei 72 horas sem dormir. Mas eu não dormia, mas rezava. Lia a palavra. E sabe o que posso dizer que me salvou? A vida sacramental e a oração do Santo Rosário, não do texto, do Rosário. Nossa Senhora tem um poder dado por Deus que muita gente despreza. Muita gente despreza Nossa Senhora, não despreze ela. Ela tem um poder que Deus permitiu a ela, que nenhum outro santo, se juntar os santos todos que existem, juntos, não tem o poder que Nossa Senhora tem. Então, o rosário me salvou e me curou dessa enfermidade. Aí eu liguei para o doutor César e disse, doutor César, faz 3 dias que eu não durmo. Ele fez, mas foi você que me deu para tirar o remédio. O que você quer fazer? Eu disse, não quero tomar o remédio de volta não. Então você tem 2 opções. Você voltar a tomar, ou você aguentar até o sono voltar. Aí, na casa que a gente morava na época, tinha uma escadazinha que descia para a cozinha. E eu disse para minha esposa, doutor César disse isso, eu estou tanto dia sem dormir, tal. Ela fez, o que você quer fazer? Eu fiz, eu não quero tomar mais o remédio. Ela fez, então vamos lutar juntos. Eu disse, então vamos lutar juntos. Passou mais 1 dia e meio, aí já me deu uns cochilos. Sei que depois de 1 semana já estava dormindo e até hoje durmo, sem precisar de remédio. Suspendeu todos os remédios, tomava apenas um remédio chamado cloridrato de paroxetina, de 20 miligramas, que disse que é muito fraquinho, graças a Deus. E quando foi mais ou menos, 6 meses, eu me autoconvenci que eu precisava fazer exercícios físicos. Então, comprei um tênis, comprei uma bermuda, uma camisa, e fui para a academia com minha esposa. Depois de 8 a 10 meses na academia, todos os meus sintomas de ansiedade acabaram. Com essa história, o que eu quero dizer com você? E deixei de tomar o remédio. Com essa história, o que eu quero dizer para vocês? Aquilo que o Eclesiástico, se não me falha a memória, diz: quando adoeceres, não diz como estou dizendo agora, diz assim, procura o Senhor, arrepende-te de teus pecados e procura o médico. Então, a medicina, ela vem de Deus.
Às vezes, não, mas Deus vai me curar. Cuidado com isso é alienação. Olhe, se Deus tem algo natural no mundo, que pode nos dar o que nós podemos ter, Ele não vai fazer o extraordinário. Entenda, se Deus colocou a ciência para inventar, não sei se a palavra certa é essa, mas desenvolver um medicamento que cura dor de cabeça, um paracetamol, um analgésico qualquer, se você disser assim, Jesus cura minha dor de cabeça, Ele não vai curar, a não ser com circunstâncias diversas, porque existe um remédio, um analgésico, que vai curar. Então, a gente tem que ter muito cuidado, é diferente. Eu fui para uma missão em Afonso Bezerra, muitos anos atrás, e Afonso Bezerra é uma cidade, pelo menos na época que eu fui, estava muito quente. E eu tenho dificuldade com quentura, eu não gosto de verão. Eu não gosto de coisa quente. Tem muita gente que diz, não, a coisa mais bela do mundo é quentura. Aí eu tenho outra paranoia para isso aí. Olhe, você está um calor imenso. Você tira a roupa, toma banho, o calor não passa. Você está com frio, você se embrulha todinho, pronto, acabou-se. Está entendendo? Eu tenho essas paranoia na minha vida. Então, fui para Afonso Bezerra, quando cheguei lá, eu tomei um remédio, a dor de cabeça não passou. Tomei outro remédio, a dor de cabeça não passava. O meu coordenador disse, Carlos, se ajoelhe aqui. Eu me ajoelhei, ele pôs as mãos sobre mim e repreendeu a dor de cabeça, e a dor de cabeça passou. Pronto. Nessa situação, sim. Mas você tem que parar de ficar tirando da sua cabeça coisas extraordinárias que Deus não vai fazer. Senhor, me dê um emprego, não vá atrás, não. Senhor, eu quero que o Senhor me cure, não faça por onde, não. Olha, um amigo meu, ele é depressivo. Olha que coisa doida. Eu disse, papai, você não tem juízo, não. É depressivo. Depressão mesmo, já tentou tirar a vida, tudo isso. Aí, uns anos atrás, agora recente, sei lá, ele gosta, sabe de quê? Filme de terror. Eu disse, por isso tu não vai ser curado nunca, tu é depressivo. O cão já te tenta direto na morte, em coisa ruim, na escuridão, nas coisas sombrias, aí tu vai assistir filme de terror. Dá para entender que às vezes é a gente mesmo que contribui para a nossa doença piorar. Eu disse para vocês aqui que alguns anos atrás, não sei se foi o segundo, terceiro, eu acho, encontro Vencendo a Depressão e a Ansiedade, que nós tratamos sobre a cura pela vida sacramental. Eu tenho um testemunho belíssimo de uma senhora, que eu não lembro o nome dela agora. Ela não está aqui, com certeza, porque ela foi curada. Quando eu vejo alguém dizendo assim, todo encontro de vocês vencendo a depressão e a ansiedade, eu vou. Então tem alguma coisa errada aí. É sinal que você não foi curado. Ou você se acomodou na sua doença. O próximo ano, eu espero que nenhum de vocês estejam aqui, porque saíram daqui todos curados. Porque esse encontro, o objetivo dele é trazer a cura da sua ansiedade e depressão por meio espiritual, por meio do Evangelho. Se você volta ao próximo ano para escutar coisas parecidas, não é igual. É sinal que você não se responsabilizou pela sua cura. Porque quando o Senhor curava, alguns daqueles que Ele curava, Ele mandava embora. Lembra do paralítico que quis seguir-lhe? Ele fez não. Do leproso, Ele fez não. Claro, não estou expulsando ninguém do encontro Vencendo a Depressão e a Ansiedade. Se vocês quiserem vir o próximo ano trazendo mais alguém doente, ansioso, depressivo, tragam. Se quiserem vir aqui o próximo ano apenas para retestemunhar ou testemunhar o poder de Deus da sua vida ou agradecer, venham. Não estou dizendo isso.
Mas quero dizer também que o processo de cura não é tão rápido assim. Alguns anos atrás, eu participo, só tem um encontro em Natal que eu participo. Assim, encontros assim, por causa da nossa missão, que tem muito trabalho. A Fraternidade hoje tem uma casa sede no Bom Pastor, temos uma casa da Fundação, que fica ali na divisa de Candelária com a Cidade da Esperança, ali por trás daquela lagoa de captação da Jaguarari. Estamos abrindo uma casa de evangelização em Felipe Camarão, já temos missão lá. Temos missão em Pureza. E estamos construindo uma igreja lá no Amarante, dedicada a Santa Teresa de Calcutá. E somos um pequeno rebanho. Imagine só, tanto trabalho, né? Para tão pouca gente. E temos aí vários pedidos de missão, mas não temos condição de assumir todos. Então, a fraternidade tem essa ruma de trabalho, não é? E Deus tem nos dado muitas graças, muitas bênçãos, por meio desse projeto. E voltando ao que eu estava falando, essa senhora, ela participou do encontro, tomava remédios, 3 a 4 remédios, há 30 anos, já era uma senhora de idade, para depressão e ansiedade. E ela participou desse encontro da cura pela vida sacramental, que o padre Márcio falou muito bem hoje de manhã. E ela disse, eu vou fazer aquilo tudo que eu aprendi no encontro. E, algum tempo depois, eu encontrei na catedral, porque ela frequenta a catedral até hoje, Carlos Ori. Quando se acabou aquele encontro, eu saí muito bem. E eu comecei a fazer uma prática, me confessar todo mês e ir para a missa todo santo dia, pedindo a Deus a minha libertação. Os remédios que eu tomava nunca é 100%, mas eu percebi que sintomas, coisas, dias bons e ruins, os dias bons estavam mais e os dias ruins estavam menos, até que ficou muitos dias bons tomando remédio. Eu fui para o meu médico e mandei ele começar a desmamar. O médico não quis, porque era 30 anos, mas desmame. Fui desmamando um, fui desmamando outro, e deixei de tomar todos os remédios que eu tomava há 30 anos. E hoje, o meu remédio são os sacramentos. Eu não tenho nada, eu não sinto nada, eu durmo bem, mas eu me confesso todo mês, ou quando eu cometo algum pecado mortal, e vou à missa todo santo dia. Acabou-se. Porque a maioria dos problemas de ansiedade e depressão é de natureza espiritual. Bote isso na sua cabeça. E de paranoias não iguais às minhas. Mas paranoia de que você fica olhando a vida, e porque o mundo diz que a vida nesse mundo é muito bom, aí você começa a usufruir das coisas do mundo, aí inconscientemente você lembra que vai morrer, aí eu vou morrer e agora tudo vai acabar, ai meu Deus, e agora o que vai ser de mim? Eu não vou mais existir. Coitado. Pelo amor de Deus, quem é você? Você é cristão mesmo? Outro, um senhor, que até hoje eu tenho contato com ele, devia ter trazido ele aqui. Ele só veio o encontro que curou e o segundo para testemunhar. Depois eu disse, não quero o senhor mais aqui não, o senhor já está bem. Porque senão o senhor tira o lugar de outro, porque os nossos encontros só eram para 400 pessoas. Esse que a gente ampliou para 600, mas só era para 400, por causa da dinâmica do encontro. Ele chegou carregado pela filha dele, que por sinal, a irmã, que por sinal ela é benfeitora nossa até hoje, ajuda a comunidade no que é possível. Hoje mora na Irlanda. É doida que eu vá morar na Irlanda. Eu disse, vou nada. Passei minha vida todinha aqui, o evangelho é aqui, a não ser que seja para botar uma missão na Irlanda, né? Então, ela trouxe ele carregado, ele não andava, era de cama, com uma depressão muito forte. Passou o dia todinho sentado com a irmã segurando do lado. No final do dia, ele saiu andando de muleta. No outro dia, ele chegou andando de muleta. Eu observei ele porque ela entrou em contato comigo, estou levando meu irmão é assim, e quando chegar lá, vou lhe mostrar ele. E o pessoal tem um costume, não estou dizendo que vocês estão errados, não. Carlos, você reza por mim? Não, não rezo, não. Aqui, não.
Depois daqui, pode marcar um dia, uma hora, que eu rezo por você. Mas aqui no encontro, não. E quando foi no último dia, 2 dias como esse, acabou a missa por cura e libertação, o padre fez oração de exorcismo, de corte de maldição, de renúncia, de tudo, mesmo o padre Ranier. Esse homem saiu do lugar dele e veio falar comigo andando sem muleta. E até hoje vive assim, porque o problema dele era espiritual. A depressão dele era espiritual. Alguns anos atrás, que eu ia contar e fugir para cá também, que estava contando 2 histórias ao mesmo tempo, eu fui rezar no encontro que eu participo sempre aqui em Natal, que é com o padre Bruno, Alexandra, né? Livrai-nos do mal, é o único encontro que eu vou, aberto. Porque Deus me pediu para estar nesse encontro todo ano, foi Deus que me pediu. E todo ano eu vou lá e apresento a Deus a minha enfermidade crônica de ansiedade. E quando foi há 2 anos atrás, eu disse: Senhor, me diga uma coisa, pelo amor de Deus, para mim não ficar vindo para esse encontro pedindo o que não é para pedir. O Senhor vai me curar ou não? Aí o Senhor me deu a passagem da Escritura lá de Jesus Cristo, quando fala, eu acho que é com Filipe, que pergunta assim: Senhor, e o que será de João? Aí Jesus disse assim para Filipe: que te importas que eu quero que ele fique assim até que eu volte? Então eu entendi que Deus não quer me curar da minha ansiedade crônica. Então o que eu fiz há 2 anos atrás? Aceitei a minha enfermidade livremente e não peço a Deus a cura. Porque tem coisas que Deus quer deixar em nós para nos santificar. Aí quando a gente vem para essa passagem da Escritura, diz claramente: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, a ansiedade, a depressão, as dívidas, os problemas do dia a dia, o câncer, uma doença que não tem cura. Soube agora que eu estava hipertenso. Imagine só. Por isso que eu não gosto de ir para médico. A gente está bonzinho, quando chega no médico está hipertenso, está diabético, está com isso, está com... A gente em casa não ia saber disso. É ou não é? Não vão na minha não, viu? Né? Então, eu saí para encerrar agora a palestra por causa da hora, voltando à questão do médico. Recentemente eu descobri que estava hipertenso porque passei muito mal, tive que ir no pronto-socorro de urgência, minha pressão estava 21/18/13, sei lá. E chegou lá, os médicos tudo em cima de mim, não sei o quê, e a pressão não baixava, e eu liguei para quem? Doutor César. Doutor César, minha pressão está tanto, estou aqui há 2 dias no hospital, um dia inteiro, quer dizer, no hospital, pressão não baixa, tal. Eu disse: não, vou ligar para o doutor César. Aí ele venha para cá para me consultar. Cheguei lá, ele fez: olha, chama de Carlinhos. Carlinhos, como o padre Dalmar me chama de Carlinhos. Carlinhos, vamos tratar o mais urgente, a sua dor de cabeça. A sua pressão alta é minha preocupação menor. Tenho que evitar um derrame, um AVC. Então, tem que tratar a dor de cabeça. Eu acho o doutor César inteligentíssimo, um médico excelente. E ele me tratou. E disse: a partir de hoje, você vai tomar esse remédio. 2 tipos de remédio, 2 vezes por dia. Aí eu suspendi um por conta própria, nem ele sabe ainda. E estou doido para suspender o outro. Isso faz uns 3 a 4 meses. 4 meses. Aí... fui para um dentista recentemente, no mês de junho, fazer um tratamento normal, aquelas visitas normal, corriqueira, para ver como é que estavam os dentes, esse negócio todinho. E quando cheguei lá no dentista, a médica disse: você está com o dente aqui inflamado. Eu fiz: inflamado? Tá, eu disse: não. Você não está assim nada? Não. Não inchou? Eu disse: não. Pois você tem pus no dente. Pus no dente? Tem. Você consegue mastigar? Não, normal. Pois olha, você está com o dente inflamado, com pus no dente. Então, eu vou lhe passar um antibiótico, você vai ter, era um canal, você vai ter que voltar para fazer um retratamento de canal. E quando foi nesse período, eu peguei uma gripe, essas viroses que estavam dando. E dessa virose, peguei uma pneumonia.
Eu fui para quem? Doutor César. Cheguei lá no doutor César, César, estou com muita dor aqui, com muita falta de ar, não consigo dormir com a falta de ar e uma dor muito forte aqui na altura do peito. Ele é meu cardiologista há mais de 15 anos, da minha família, é médico de toda a minha família e de muitos amigos meus que eu indiquei. E ele fez, vamos ver o que é isso. Bata um raio-x. Eu bati um raio-x, mandei para ele, ele fez, você está com inflamação no pulmão, pneumonia. Aí o resultado do raio-x, pulmão normal, isso tem alguma coisa errada, o doutor César está certo. Aí, tudo bem, passou o remédio, fui para casa, só que a dor não passava e doía muito. Ele fez, vá para a urgência. Vá logo para a urgência. Então, assim que ele falou, eu corri para a urgência. Cheguei lá, fui diagnosticado com pneumonia, uma infecção próximo de 20 mil. O médico achou melhor não me internar, fizesse tratamento em casa. Então, fiz todo o tratamento, só que a minha gripe não passava, a dor persistia, a infecção foi controlada. E eu fui para o dentista. Na sexta-feira, tinha uma consulta com o César no sábado. E lá no dentista, o médico fez, olha, você tem uma bactéria aqui no dente, quando foi fazer o retratamento. A gente não pode fazer o retratamento do dente, tem que arrancá-lo, e essa bactéria já comeu um osso, não sei de onde. Você não sente nada? Eu disse, não sinto nada. É normal da minha família, o organismo da minha família, isso é herança de pai, de mãe, de avô e de avó. A gente não sente nenhuma doença de infecção, não sente nada. Quando a gente sente é porque a gente já está indo embora. Mas é sério, quando está indo embora. Meu apendicite estourado há 3, 4 dias, eu só senti uma ardência e foi isso que me levou para o hospital. Mas eu não sentia nada. Eu não sinto nenhum sintoma de inflamação. Nenhum sintoma, eu não sinto. Se tiver alguma coisa inflamada no meu corpo, o que vai descobrir são os exames, mas eu não sinto nada. Então, eu disse, tudo bem, mas eu preciso falar com o meu cardiologista se eu posso arrancar o dente, porque eu estou fazendo tratamento terminei agora o tratamento para pneumonia e tenho que ver se vai tomar mais algum remédio, alguma coisa. Fui me consultar com o César no outro dia, falei com ele da situação, ele fez, eu estou achando muito estranho, porque sua pneumonia não melhora o suficiente, a dor não diminui e você ainda está gripado. Aí, quando terminou a consulta, eu disse, sim, César, eu quero lhe pedir uma permissão, não sei se é possível. Aí, contei a história do médico, tudo, a história do dente. Aí, ele fez, me explicou tudo. O seu problema, você teve uma pneumonia por causa da bactéria que estava no dente, que desceu para o pulmão. Ela tinha 2 caminhos, pulmão e coração. Como você já estava gripado, a parte fragilizada já era os pulmões, ela desceu para onde? O pulmão. Aí você diz assim, cara, essas coisas acontecem na sua vida. Tem muita coisa que aconteceu na minha vida. Acontece na sua vida, meu Deus, o que é isso? Eu disse, gente, olhe, Deus usa as coisas criadas para nos curar. Se eu não tivesse ido para o dentista, eu não sabia do problema da bactéria. Se eu não tivesse contado ao doutor César, eu não sabia o tratamento que eu ia ter. E eu não tinha, eu não gosto de arrancar dente. Na realidade, eu não gosto de dentista. Tem dentista aqui não levanta a mão não. Eu tenho um trauma de dentista. Aí o médico marcou para arrancar o dente, eu fui arrancar o dente. Quando cheguei lá, já tinha terminado o antibiótico, o médico deu a injeção, 3 anestesia, não pegou nada. E queria arrancar meu dente no cru. O senhor está doido? Não. Então vai entrar no antibiótico de novo, meta 10 antibióticos aí, mas meu dente ninguém mexe no cru. Aí falei com o doutor César, tome, e o doutor César, ele é um cirurgião também, só não exerce mais agora, diz assim, diga a pessoa que quando for arrancar seu dente, ela deve dar anestesia em tal canto. Aí disse o nome lá do negócio científico, lá do corpo da gente aqui no dente. Aí tomei um antibiótico, fui para a médica, e cheguei lá e disse, olha, o meu cardiologista mandou dizer para a senhora que a senhora desse a injeção, a anestesia em tal canto. Porque mesmo o dente com a bactéria, por mais que eu tenha tomado antibiótico, tem que dar nesse canto. E a dentista deu a injeção naquele canto. Não senti nada. Sexta-feira agora, fez 1 semana que eu arranquei o dente. Estou sentindo tanta falta dele. Tem coisas na vida que a gente se apega. É ou não é?
Me deu vontade até de chorar quando tirou ele, ela mostrou ele para mim. Porque existe, eu acho, porque é um relacionamento que a gente tem desde muito cedo. Vocês não concordam, não? Eu acho desde os 7, 8 anos de idade que eu tenho um relacionamento muito íntimo com ele. Ele faz parte de mim, eu faço parte dele. Aí de uma hora para outra alguém diz assim, tem que tirar. Eu disse, não, mas não é bem assim. Mas aí Deus é tão bom, quando eu saí de casa, eu tenho uma relíquia de 1º grau de Padre Pio, que Padre José Mário me emprestou, está lá em casa, me cobrou ontem quando eu devolvi a ele. Carlos, cadê minha relíquia? Eu deixo amanhã, eu ia trazer para cá, esqueci. O sangue de Padre Pio, está lá em casa. Não é? E quando eu saí para arrancar o dente, eu olhei assim para Padre Pio, para a relíquia, disse, Padre Pio, gosto de dentista não. Deu uma aliviada aí, e Padre Pio acolheu minha prece. O valor de uma relíquia, o poder de uma relíquia também é muito grande, a gente não despreza a relíquia. Eu não senti dor para arrancar o dente. Quando normalmente passa anestesia, você sente dor. Eu não senti dor nenhuma até hoje. No mesmo dia eu arranquei o dente 8 horas da manhã, às 7 horas da noite eu já estava comendo do mesmo lado do dente, arrancado, e não sentia dor nenhuma. Então, o que eu estou dizendo aqui, agora eu vou encerrar mesmo, é para que a gente possa ter essa consciência de que se Deus agiu na minha vida, agirá também na sua. E também outra coisa, deixe de dar méritos a Satanás. Ah não, estou assim porque é o inimigo, é Satanás, é isso, é aquilo outro. Gente, ele não faz quase nada ele faz. Tudo na nossa vida de ruim é consequência de nossas escolhas. Eu tenho lá culpa, tu escolhesse o marido errado para casar, e ele te aperreia o dia todinho? A mulher errada para casar, e ela te aperreia direto? Tenho culpa não, Deus não tem culpa não. Deus não tem culpa de suas escolhas erradas. Aí você pega as consequências das escolhas e diz, é o cão é tu. Deixe de dar méritos a ele. E outra coisa, o inimigo adora ser lembrado. Só podemos lembrar do inimigo para denunciá-lo, como eu estou fazendo agora. Fora isso, de jeito, forma, maneira nenhuma. Amém? Amém. Feche seus olhos. Feche seus olhos um instante. Nós não vamos rezar agora não, que vai ter a missa daqui a meia hora. E nós vamos rezar na missa. E outra coisa, o único responsável pela sua cura é você mesmo. Diga para o seu vizinho. O único responsável pela sua cura é você mesmo. Repita. O único responsável pela sua cura é você mesmo. Agora diga batendo no peito. O único responsável pela minha cura sou eu mesmo. Porque Deus não pode agir num coração que não quer e não está disposto a fazer alguma coisa. Olha, o Padre Dalmário falou uma expressão aqui muito bela. Deixe Deus ser Deus. Deixe Deus ser Deus. Não fique dizendo para ele o que ele tem que fazer, não. Ele sabe o que deve fazer. Se ele não quer tirar de mim essa ansiedade crônica, pode tocar. Se ele não quer tirar de mim essa ansiedade crônica, eu vou fazer o quê? Eu quero ir para o céu. Olha, se ele sofreu feito a forma que sofreu para me salvar, porque eu não posso dar uma migalha de dor e sofrimento para compensar a dor na cruz? Ah, não, estou sofrendo muito, tá nada. Mas sofreu Jesus. Olha a história dos santos. Olha a história de 2 grandes santos. 2 grandes santos. Padre Léo e aguarde, Monsenhor Jonas Abib. Ou vocês pensaram que Padre Léo morreu sorrindo? Um câncer grave, um câncer traiçoeiro, agressivo. Padre Jonas Abib, antes de morrer, teve depressão profunda. Um homem santo com depressão? É o Satanás que está agindo nele? Não, Deus precisava santificá-lo mais ainda. Santa Teresa de Calcutá passou 40 anos depressiva. 40 anos depressiva. Olha a santa que se formou.
Santa Teresa d'Ávila era depressiva, gente. Elias era depressivo. Está na Bíblia. Tantas pessoas depressivas, ansiosas na Bíblia, na história da salvação. E a gente diz, não foi o cão nada. Deus permitiu para santificar, para salvar. Então, se Deus está permitindo que você tenha uma enfermidade, se Ele não lhe curou, abraça a enfermidade e deixe que Ele lhe salve por essa enfermidade. Por isso fez seus olhos, só um segundinho mesmo. Só não. Só o toque do violão, não é nem para rezar, não. Só para a gente se acalmar. Ave Maria, cheia de graças. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.